vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero ouvir vocês, quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Maravilha, maravilha, maravilha. Alegria no seu coração, meu irmão, minha irmã. Chegou um momento muito importante. A bendita palavra de Deus. Nós vamos dar uma salva de palmas aqui. Você é pronto em casa. Vanderlei Sartori, chega conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e alegria de Jesus. Tudo bem, querido? Tudo bem? Isso aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Uma alegria muito grande, né? Um dia especial. No dia especial, dia do Senhor. Consagra Brasil. Que Olha maravilha, que lindo. que maravilha. Mais de 200 milhões de consagrados. Louvados seja Olha que Deus. bênção. E o Espírito diz que no início pairava sobre as águas. Hoje ele já está no coração de todos os batizados. E hoje renovemos tudo isso. Amém. Queridos e queridas, a partir de agora, Vanderlei traz a palavra de Deus para nós. Pediu ao ministério que cante o refrão do Espírito Santo. Nós impomos a mão sobre ele para que Deus fale pelos seus lábios a todos nós. Nos ajude a sermos cada vez mais consagrados. Vem, poder do alto. Vem sobre esse meu irmão, Senhor. Nós te damos graças por tudo que ele já fez pela tua obra, pela renovação carismática, pela ação do Espírito Santo como pai, esposo, conservo. Ungiu agora, Senhor Jesus. Derrama teu Espírito Santo sobre Eu nós. navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Vamos ficar em pé cantando Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender
sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, e me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Queridos, o Espírito Santo, ele é o autor do avivamento. Amém? Ele é o autor do avivamento. O Espírito Santo é o vento impetuoso. E essa tarde, no Consagra Brasil, tudo daquilo que fora pregado desde as primeiras horas da manhã, sem a ação do Espírito Santo, não há operação da palavra de Deus. A palavra opera pela força, pelo cuidado que o Espírito Santo tem em que nós utilizemos a palavra para o bem comum e para a transformação de vidas. Amados, o ministério do Espírito Santo, se nós podemos falar ministério, é que ele produz em nós cristãos, ele nos leva a uma sensação de necessidade de transformação. O ministério do Espírito Santo é esse. Ele gera uma inquietação interior. Ele gera uma necessidade de transformação e de que eu quero mais. É isso que o Espírito Santo faz. E eu peço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste ou nos ouve de tantos lugares, o Espírito Santo, ele tem gerado essa necessidade, ou seja, uma sensação de necessidade de transformação. Ou nós estamos nos moldes da permissividade do mundo, ou nós já nos moldamos da forma relativista e dos conceitos que o mundo tem criado. Sutilmente ele cria conceitos para que nós sejamos tirados da presença de Deus e a sua palavra já não é mais crível, ela já não traz mais credibilidade. Amados, o avivamento é uma ação sobre a nossa natureza, por isso ela é sobrenatural. Por isso que nós queremos navegar. Nós precisamos e devemos deixar que o sacramento que recebemos na pia batismal, devemos voltar na experiência. Quando João Paulo II voltou para Cacróvia, onde ele foi batizado, quem o acolheu foi o pároco atual da visita dele. Ele o cumprimentou e ele falou: quero ir lá na pia batismal, João Paulo II. Ele foi lá, ele ajoelhou-se. Ele ajoelhou-se na pia batismal, colocou as mãos sobre ela e rezou. Aí ele levantou-se
e falou para o padre: aqui começou a minha história. Amém? Bata palmas, bata palmas. A minha história também teve início na pia batismal. Desde a manhã, das primeiras horas, a partir do Padre Eduardo, nós somos levados a reconhecer o nosso limite e a necessidade de que retornemos ao batismo, que retornemos, sejamos revisitados lá na pia batismal e depois nos sacramentos de iniciação cristã. O Espírito Santo tornou a fazer de nós aquilo que somos hoje. E o Consagra Brasil, eu rogo a todo o Brasil a consagração, ou seja, a santidade do Brasil. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio vivificador agindo na minha vida e na vida íntima da igreja. Amados, eu vou pedir para que eles toquem novamente essa canção. E eu peço a você, meu irmão, você que quem sabe está afastado, isso pode ocorrer, os afastamentos. Eu peço a você, conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é incorpóreo, mas ele é uma pessoa, um mistério. Ele não é corpóreo, ele é incorpóreo, mas o seu Espírito age. Ele conhece os benefícios que ele tem a dar para você. Atenção nessa canção, entrega-te, fala que você quer navegar, e que bom que tanto eu como você estamos no barco, né? Não é verdade? Vamos nesse momento, cria em você esse ambiente, essa mística, esse querer, esse sentimento de pertença a Deus e de que você quer mais, você quer um avivamento, você quer um avivamento para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para o Brasil, para todos nós, e o mundo ganha. Vamos todos juntos, vamos lá? Eu navegarei, força, no oceano do Espírito, oh Senhor, e ali adorarei. Sim, Senhor, queremos te adorar, ao Deus do meu amor. Tu és o amor. Eu navegarei, sim, Senhor, conceda-nos a graça no oceano do Espírito, oh bênção, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, clama o Espírito Santo, que desce como fogo, vem incendiar a tua igreja e cada um de como nós. em Pentecostes, nós ansiamos pela visitação do Espírito. De novo. Espírito, Espírito, vem Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Derrama-te, Senhor, sobre cada uma dessas almas. Derrama, Senhor, o teu Espírito, alma por alma, ao Deus pessoa por pessoa, todo gênero humano receba essa graça. Pela fé, receba o Espírito Santo. Muitas vezes nossos sentidos nos levam distante de Deus. Servirei. Nós pensamos que o bom está lá fora, mas o bom é estar na presença do Senhor. Ao meu libertador,
aquele que vence. Mais uma vez, vamos lá. Espírito, O Espírito, o Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, o Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Oria la Maria la Maria la ma, Eria la Maria la Maria la Maria la Maria la malala, Ori canta la marashara mahalama, Ori andala Maria la marishiri andala, Ia la Maria andala. Abra o teu coração, meu irmão e minha irmã. Anseie, tenha essa ansiedade do Espírito Santo. Clama o Espírito, deseja o Espírito. Oria la Marianda la Marishamara. Oria lá. Vem, Espírito Santo. Muitas pessoas estão pedindo em suas casas. Venha o Espírito Santo em meu coração. Que vocês recebam uma medida bem calcada, uma medida que seja transbordante, mas que essa medida caiba em você e te dê um combustível, uma ousadia para amar a Deus. Amar a Deus, amar a Deus, amar a sua igreja. O Espírito Santo nos faz amar a igreja. Não tem como ter o Espírito Santo e não amar a igreja. Não dá, não combina. Não combina. Amado, se você não ama a igreja, tem algo que precisa ser consertado. Ama a igreja. Por isso que nós estamos no Consagra Brasil. Nós somos aqueles que serão os protagonistas para um Brasil consagrado, uma nação santa. Isso é importante. Que nesse momento todos vocês que estão descontentes, zilhões de pessoas estão descontentes. E a oportunidade que a Rede Século XXI, no programa Louvemos o Senhor, está concedendo, em um discernimento que o padre Eduardo teve, é o Consagra Brasil. É consagrar a nação brasileira, a consagrar todo o Brasil. E eu rogo pela minha família que está em minha casa, minha esposa, meus filhos, meus netos, amigos, irmãos. E você que não me conhece, meu nome é Vanderlei Sartori, sou migrante gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, me estabeleci em Campinas. Faço um trabalho já há mais de 30 anos na igreja, em um movimento da renovação carismática, junto com a minha esposa. Sou casado há 46 anos, tenho 3 filhos, 3 netos. E o Senhor me chamou, o meu retorno à igreja foi pela renovação. Foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração e eu retornei à vida comunitária, junto com Deus e com os irmãos de comunidade, com o povo de Deus. Então, estou em Campinas, e eu sinto muita alegria pela missão dada a mim,
fui coordenador da Renovação Carismática. Atualmente, eu estou à frente da área pastoral Movimentos. Nós temos 16 movimentos e 4 novas comunidades. Então, motivo de alegria, um abraço a toda a área pastoral Movimentos da Arquidiocese de Campinas e do Brasil. Amados, essa minha palavra, que eu vou direcionar a cada um de vocês, é o consagra-te ao Senhor e a sua divina vontade. Porque, queridos, a consagração, ela é algo muito importante. Como vocês ouviram na parte da manhã, eu me consagrei inteiramente a Deus por conta de uma situação inesperada que me desestruturou por conta de um problema que ocorreu com meu filho. E quando a doença, o infortúnio, bate na tua casa, ou na tua casa, ou na minha casa, nós temos que recorrer à ciência humana ou a Deus. A palavra diz, se estiver doente, peça a Deus. Se Ele não te curar, procura os médicos, não é assim? E foi o que eu fiz, busquei os dois, é importante. E eu não vim aqui assim contar o meu testemunho um pouco longo, mas naquela noite, em uma noite, eu estava rezando depois da meia-noite, foi depois da meia-noite. Eu estava em frente a um crucifixo que eu tenho na sala de casa, e eu tinha me desestruturado totalmente. Eu estava psicologicamente acabado, mesmo sabendo que eu era um homem muito forte, sempre fui, por graça de Deus, e a doença do meu filho me jogou no chão. E eu precisava ser jogado ao chão mesmo, como São Paulo. Ele teve que cair do cavalo. E muitas vezes Deus permite que a gente caia. Muitas vezes Deus permite. Nós não sabemos os porquês, nem o para quê. Só para resumir, em uma noite eu estava em oração e ouvi a voz, a sala, tem um corredorzinho, o quarto do meu filho, e eu escutei o meu filho chamando o pai. Ô pai, eu corri lá, eu falei, o que foi, filho? O que o senhor está fazendo? Eu falei, eu estou rezando para Deus te curar. Ele falou, eu falei, filho. Ele falou assim, pai, pede para Deus não me deixar morrer. Eu não quero morrer. Tá. Isso aconteceu comigo. Não é uma história, é uma história verídica. Sem acrescentar palavras, sem utilizar o emocionalismo, mas sendo radical naquilo que ocorreu. E a partir daquilo, eu falei, filho, eu vou fazer, eu vou continuar rezando, eu vou fazer o que eu puder. E assim, fechei a porta, meu filho tinha 9 anos, entrei na sala, em frente ao crucifixo, me ajoelhei na presença de Jesus, e eu falei para ele assim, Jesus, eu vou fazer uma promessa. O Henrique falou na pregação dele, que muitas vezes a pessoa, ela faz promessas, mas não as cumpre. Eu sei que as pessoas não fazem por maldade.
É porque muitas vezes os afazeres da vida nos tiram daquele momento da promessa e da necessidade. E naquele momento eu falei, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu vou testemunhá-lo, eu vou pregar a palavra e vou dar testemunho que Jesus Cristo vive e reina, cura, salva e liberta. E eu me consagro totalmente a Ti. Aquilo foi como que tirar um peso do meu corpo. E a partir disso, houve uma grande mudança dentro de mim, e eu já estava em busca na renovação carismática, os anos se passaram, enfim. O meu filho, por graça de Deus, foi curado, ele está trabalhando, hoje não é folga, é dia de trabalho dele. Então, quero dizer para vocês que a minha conversão e a minha consagração foi a fórceps, com instrumentos, com situações de dores. Então, por vezes, ninguém gosta de sentir dores, mas por vezes a dor vem para consertar algo em nossa vida, para que hajam mudanças dentro de nós. Então, a partir daí, eu comecei essa minha caminhada, e assim foi, e aí entrei na renovação carismática, fui batizado no Espírito Santo, e houve assim uma transformação fantástica na minha vida. Então, amados, só para vocês entenderem o que esse homem veio pregar e por que eu estou aqui. E por que eu estou aqui? Por que é bem próprio para mim pregar sobre consagra-te ao Senhor e a sua divina vontade? Porque quando me consagro, eu busco a santidade, é para que se realize a divina vontade de Deus em nossa vida. Sim ou não? Portanto, amados, tem uma palavra do livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6, mas eu vou puxar um pouquinho para cima para vocês entenderem. No 3º mês depois da saída do Egito, naquele dia os israelitas entraram no deserto de Sinai, para vocês terem um contexto, não só uma parte, mas para vocês entenderem que muitas vezes uma palavra que você fala, um versículo sozinho, ele não traz para você a divina importância. Não que não tenha importância, mas ele tem que trazer no contexto geral por quê. Então, no 3º mês, depois da saída do Egito, naquele dia, os israelitas entram no deserto do Sinai. Eles partiram de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde eles acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés, ele sobe em direção a Deus. Olha só. E o Senhor o chamou do alto da montanha nesses termos: eis o que dirás à família de Jacó, eis o que se vai anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre as asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se observardes a minha voz, olha que bênção, e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha. O Senhor Deus fala, toda a terra é minha. Portanto, o Brasil é dele. A tua casa é dele. Os teus propósitos, Deus está atento, a tua missão, a tua vocação. Mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada, diz a palavra. Tais são as palavras que dirás aos israelitas, palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, vocês viram que essa palavra ela é importante, porque esse livro do Êxodo, que Moisés, né, aliança com Moisés, vocês serão entre os povos
o que são os sacerdotes no interior de uma nação. O que são os sacerdotes no interior da nação brasileira? Eles nos levam à santidade e nos mostram a salvação em Jesus Cristo. Sim ou não? Por isso que a palavra nos orienta o quê? Vós sereis um reino de sacerdotes em uma nação consagrada, ou seja, em uma nação santa. Esse sentido quer dizer que eu, você, devemos ser como sacerdotes no interior de uma nação. Seremos pessoas que se consagram e queremos levar a santidade e viver a santidade de Deus em nossa vida. Amém? Aí eu quero discorrer só um pouco em relação à consagração. Eu vou querer trazer para vocês um texto para que a gente entenda o que é consagração por um santo. São Luís Maria de Montfort. É como se fosse uma aulinha bem sintetizada. A proposta de São Luís Maria de Montfort, em relação à consagração, é que a consagração seja total, ou seja, da pessoa inteira. Eu não consagro só um período da minha vida. Nós não podemos pensar, eu me consagro, eu vou me consagrar porque o meu filho está doente, ou a minha esposa está doente, ou alguma pessoa da minha família está numa UTI com a Covid. Vocês entendem? Não. É para se consagrar por inteiro, seja qual for a situação. E ele fala em uma fórmula da consagração: é corpo, alma, bens exteriores, bens materiais, presentes, futuro. Então ele explica o valor espiritual da consagração. São Luís Maria de Montfort, ele tem esse texto, é muito lindo. Eu trouxe ele bem resumido para que a gente entenda. As 3 virtudes sobre consagração tem 3 aspectos. O valor meritório, quando você consagra, eu me consagro, existe um valor de méritos, ou seja, meritório. O que é isso? Ele aumenta o nosso grau de glória no céu. Olha que lindo! Ele aumenta o nosso grau de glória no céu. Esse é o valor meritório. Aí tem o valor satisfatório. Ele diminui a nossa eventual pena no purgatório. Vocês entendem? Que coisa mais linda! Para nós isso é maravilhoso, porque esse valor satisfatório diminui a nossa eventual pena se formos ao purgatório. E aí tem o valor impetrório que ele fala. É o valor que podemos aplicar oferecendo uma obra de virtude por uma intenção particular. Olha! Valor impetrório. Então, nós podemos aplicar quando você oferece uma obra de virtude por uma intenção particular. Eu não sabia na época isso. Eu não sabia. Você vê como o Espírito Santo, ele antecede fatos da nossa vida. Por isso que o Espírito Santo ele tem multiplicidade de ações. Ele é múltiplo nas suas ações. Ele age na nossa vida já, nós não sabemos, mas ele já prevê com antecedência. Esses são os cuidados do Espírito Santo para conosco. Então, deu para vocês entenderem a consagração, como que é importante? E essa questão depois de Moisés na aliança, para que a gente seja uma nação consagrada. Brasil, um Brasil santo. Um Brasil, realmente, como o padre Eduardo falou, um Brasil cristão na essência. Valores, disposição. E algo interessante também, que eu ouvi no dia 27
quarta-feira dessa semana que passou, dia 27, a audiência geral do Papa, na quarta-feira passada. Eu achei muito interessante e eu trago aqui para vocês com muita alegria. O Papa, nessa audiência, ele falou assim: todos os dias, Deus passa e lança uma semente em nós e em nossa vida. Queridos, todos os dias, todos, Deus passa na tua vida, na minha vida, e Ele derrama uma semente na tua vida, na tua casa, nos teus filhos. A tua árvore genealógica que você está criando, você como pai, como mãe, e todos os dias ela é regada com bênçãos que são derramadas na tua vida. Vocês estão entendendo, queridos? Então, não se sinta excluído, excluída, não se sintam excluídos. Isso não é com aqueles que têm o entendimento da palavra, não. Não é aqueles que têm teologia, não. É para nós que somos cristãos. É para nós. Então, amados, aí o Papa fala assim, hoje em dia tem muito assim, tem muitas pessoas que decoram textos bíblicos. É ruim? Não é ruim. Não é. É até bom aqueles que têm esse carisma, não é verdade, de gravar textos. Mas o Papa fala assim, não basta apenas saber e decorar a cada versículo da Sagrada Escritura. Aí ele fala assim, mas eu me encontrei verdadeiramente com aquele versículo ou com aquela palavra que eu decorei? Olha só. Você entende? Porque muitas vezes nós temos inúmeros versículos que nós gravamos, por conta que nós somos assíduos na leitura da palavra, na lécio divina, ou nas suas orações particulares. Mas será que eu me encontrei com a palavra? Será que aquele versículo, aquela palavra, ele tem sido um alimento para a minha vida? Querido irmão, a palavra tem sido o teu alimento? Esses versículos que você tem se utilizado, e é importante que eu faça, ele tem sido o alimento diário? A Santa Missa, que a gente tem visto aqui em Campinas, todos os protocolos muito bem feitos, com número reduzido, mas a gente tem visto que poucas pessoas estão se predispondo a buscar o alimento do corpo e sangue de Cristo. Verdade, queridos. Verdade. Aí você vai falar, Vanderlei, mas a situação está delicada. Eu sei que está. Eu sei. Nós não podemos negar que essa situação que estamos vivendo não traga luto. Não é isso. Ninguém está negando que não há luto, que não há pandemia, que não há Covid, que nós não precisamos cuidar, utilizar dos protocolos, dos mais diversos. Não, não é isso. Mas assim, a gente pode estar aprendendo o valor da esperança. Quando nós estamos frente a uma pandemia, eu tenho que fazer uma análise da fé que me leva à vida eterna. Entenderam, queridos? A pandemia nos coloca de sobreaviso. Eu conheço muitas pessoas que estão morrendo de medo. Agora, tudo bem, há necessidade que o medo, em excesso, torna-se uma doença, mas o medo, na medida certa, ele é muito bom porque ele limita as nossas ações.
eu me limito, olha, se eu fizer isso, eu vou estar tendo problemas. Então, queridos, importante saber, nós não podemos negar que a vida não traga luto, e quanto luto, mas também nós estamos aprendendo a ter confiança na esperança, a nossa fé está sendo renovada, e também a fé na vida eterna. Esses dias eu tenho pensado na vida eterna. Eu tenho, queridos, não pense que eu não tenho pensado, não. A pandemia nos faz pensar na vida eterna. E o Espírito Santo me ajuda, porque ele me alerta e me leva a ser mais crível em relação à palavra. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. A sensação de necessidade de querer mais do Espírito Santo. Então, queridos, o Papa, falando sobre aquilo que muitas vezes nós decoramos, ele diz que muitas vezes nós enganamos. Deus conhece o melhor para nós. Deus conhece o melhor. Então, quando eu me consagro, eu tenho certeza o quê? Que Deus, ele fará o melhor para mim e o melhor caminho. E a melhor rota do seu tempo, do meu tempo, para que eu possa segui-lo. Eu tenho certeza que o Senhor, ele está proporcionando a cada um e a cada uma de nós, no dia de hoje, nesse domingo, um conhecimento daquilo que o Senhor tem para você, meu irmão. Sim, para você. Deus sabe o melhor caminho para você. Ah, eu estou desorientado. Eu estou fraco. Eu caí no pecado. O Papa já falou diversas vezes, há perdão para todo pecador. Há perdão. Há perdão. Há amor para todos. Deus cuida e Deus tem cuidado. Brasil, há perdão para todos. Há perdão. Mas essa consagração que eu faço, na busca da minha santidade, na busca incessante, nessa busca de que, para mim, Deus, ele está acima de tudo e de todos. Assumir esse processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, queridos, aí o Papa também, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim, a palavra, ela se faz carne naqueles que a vivem. Entendem? Você está entendendo, meu irmão? A palavra se faz carne e se faz verdade naqueles que tiveram uma experiência com Deus. Isso que é a palavra, ela se faz carne na tua vida. A palavra de Deus, ela transforma corações. Ela muda o sentido da tua vida. Ela muda o sentido da tua vida. Sim, mãe, pai, jovem, filhos, queridos de Deus, a palavra transforma, porque o Espírito, ele toma essa palavra e leva ao teu coração. Ela leva ao teu coração e você sente o sabor doce da palavra de Deus, de uma palavra que tem o poder de curar fisicamente, psicologicamente, as almas que estão doentias. A palavra, ela tem o poder de cura e de libertação e nos leva para uma conversão pessoal. E aí,
nós falamos, sim, Senhor, eu me consagro a Ti. Eu quero buscar uma santidade. O nosso irmão, querido Henrique, falou, consagrar-se é buscar santidade nesse Brasil desgastado. Nesse Brasil e na sociedade de modo geral, em todos os países, no Ocidente e no Oriente, enfim, aonde for. A vida é assim. Hoje tudo pode, literalmente. Eu não levanto a bandeira para tudo, não. Eu não levanto a bandeira de tudo, para tudo e para todos. Eu tenho restrições, que eu tenho uma formação judaico-cristã. Certo, queridos? E eu peço a você que essa palavra ela esteja fazendo uma grande obra na tua vida. Tá? Você está se consagrando. Nós estamos rezando, estou rezando há mais de 10 dias para esse programa, para o Louvemos o Senhor. Nós estamos há muito tempo em oração por esse programa. E eu tenho certeza que vidas estão sendo resgatadas. Pessoas estão sendo resgatadas. E eu glorifico a Deus por isso. Então, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus. Eu sou o povo de Deus e nós somos a igreja de Jesus. Portanto, ela deve deixar marca em nós. Marca em nós. A vossa palavra é um faixa que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho, diz o Salmo 118. Eu tive experiência com essa palavra, queridos. Eu tive experiência. Henrique, você teve experiência com esse versículo aqui? A palavra é um faixa que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Olha lá, ele fez positivo, Henrique, querido. Olha lá. Ele teve a experiência. Então, queridos, aquilo que eu falei, importante para cada um de nós o quê? Que a palavra, ela se fez carne naqueles que a vivem. Porque para mim a palavra abriu a minha vida. O Espírito Santo, dentro da multiplicidade de ações e do conhecimento que Ele nos leva a buscar, o Espírito Santo me levou a ler incessantemente a palavra de Deus. Por isso que eu sou um consagrado a Deus. Quantas palestras, quantas formações, tantos lugares que eu fui, programas diversos, porque eu me consagrei. Eu ganhei uma graça, eu ganhei um filho de volta. Eu ganhei um filho de volta, um neurocirurgião muito famoso havia falado assim para mim e para minha esposa. Muito provavelmente vocês vão perder o filho de vocês. E aí, como é que você faz? Como é que nós vamos fazer? Naquele momento, você quer Deus, a ciência é muito importante, por favor. Mas naquele momento eu fui em busca de Deus. E a palavra foi um facho que me ilumina meus passos e uma luz no meu caminho. Então, decorar a palavra é bom, mas o grande sinal é viver a palavra. Ter o conhecimento da palavra. Então, queridos, mas o que é que eu vou poder retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado? Olha só, Salmo 115, versículo 3. O que é que nós vamos retribuir pelas graças que recebemos do Senhor? Salmo 115, 3, vou retomar. O que é que eu vou poder retribuir ao Senhor por tudo o que Ele me tem dado? Olha só, fica um questionamento para cada um. Cada um sabe a maneira como você está vivendo a sua vida, não é verdade? Primeira coisa que eu fiz foi me consagrar ao Senhor.
me consagrei a Ele. Falei, onde o Senhor me mandar, eu vou. Aonde o Senhor me levar para testemunhar, para pregar a palavra, eu vou. Eu me lembro, fui em um grupo de oração, já uns 8 anos atrás, e a pessoa falou assim, Vanderlei, eu gostaria tanto que você fosse pregar no nosso grupo de oração. Falei, mas eu vou. Não, mas você vai na TV, você prega. Eu falei, mas qual o problema? Mas o nosso grupo é muito pequeno. Falei, eu não vou por causa se o grupo é grande ou pequeno. Eu vou onde o Senhor me chama. Dito e feito. Ela falou, daqui 15 dias você vai ao grupo de oração. Era uma quarta-feira. Aí eu falei, eu vou. Eu vou ficar envergonhado. Não, eu falei, não, eu sou normal. Eu sou normal. Não tenho status de pregador de nome. Eu até me considero baixo clero, vamos dizer assim. Aí eu fui, cheguei lá, um dia de chuva, uma quarta-feira, à noite, de chuva. Cheguei, encostei o carro, entrei. Igreja vazia, tinha 2 pessoas cuidando dos instrumentos. Enfim, eu fiquei lá, fui até o Santíssimo, comecei em oração. Aí, ao pouco, chegou a coordenadora, falou, Vanderlei, eu estou morrendo de vergonha. Falei, mas por quê? Não chegou ninguém no grupo. E não tinha mesmo. E eu estava assim, com tanta alegria no meu coração, de ser instrumento de Deus, porque eu me consagrei. Quando você se consagra, o Senhor, quem sabe, Ele não vai te levar para grandes pregações. Ele vai lhe levar para muitas pessoas necessitadas. Aí passaram, chegou, era 8h05, aí entrou uma senhora e sentou-se no lado direito, que nem se fossem vocês. Me lembro até hoje. Ela falou, graças a Deus chegou uma pessoa. Aí nós iniciamos o grupo de oração. E o grupo de oração foi uma bênção. Eu preguei como tivesse lotado o grupo de oração. Vocês entendem? Então, não é o número de pessoas, mas eu devo ser instrumento, porque eu me consagrei, eu sou instrumento. Eu tenho outro testemunho. Na época, eu estava em atividade ainda em uma multinacional, e ligaram e falaram, Vanderlei, tem uma família que está precisando de muita oração. É uma mãe e uma filha. Eles precisam de muita oração. Falei, tá bom, passa o endereço. Aí saí do serviço, cheguei em casa, e ela falou, é urgente. Tá bom. Fomos lá, eu e minha esposa. Chegamos lá, em uma região que havia sido uma invasão, sabe, aquelas invasões, mas estava sendo colocado tudo revitalizada, enfim, os cuidados da secretaria da prefeitura. Nós chegamos lá, a mulher e a filha. Eu falei, com ansiedade, e aí minha irmã, a Bíblia embaixo do braço, a minha esposa com o terço. Aí nós chegamos lá, eu falei, e aí minha irmã? Ela falou, olha, nós estamos arrasados. Eu falei, o que aconteceu? Nós não temos comida. Não tinha comida. Não tinha. Aí o que nós fizemos? Eu falei, agora nós não vamos rezar. Não tinha gás, não tinha nada. Nós fomos, compramos gás, comida e levamos lá. Aí ela falou, agora vocês fazem oração para nós. Vocês entenderam? Porque nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor nosso Deus nos leva. Então a palavra em João 17:7 diz assim, santifica-os pela verdade, a tua palavra que é a verdade. Ou seja, consagra-os pela palavra. Então pela palavra, nós vamos levar a graça, nós vamos nos consagrar ao Senhor e à sua divina vontade. Então, queridos, a doença pode ocorrer. Consagra-te ao Senhor. As dificuldades virão. Consagra-te ao Senhor. Mas vitórias nós alcançaremos. Amém? Fiquemos de pé, nós vamos para a oração.
Querido Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela graça que nós alcançamos pela tua palavra. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, que nós nos consagramos a ti, consagramos o Brasil a ti, consagramos as famílias. Jesus, lava-os no teu sangue redentor. Purifica uma a uma as almas, as pessoas, as situações pelas quais o Brasil está passando e as famílias estão passando. Por isso, Jesus, que o teu Espírito Santo avive cada um de nós, para que a nossa consagração seja de fato, não somente de palavras, mas que seja concreta. Por favor, Jesus, nesse momento, passa nos lares brasileiros, desde as mais suntuosas residências até as pessoas que vivem na humildade ou sem teto, nas favelas, nos moradores de rua, em cada uma dessas pessoas. Passa, Jesus. Eles são teus filhos. Querido Deus e nosso Pai, revela ao nosso coração a cada dia que nós devemos, sim, Jesus, nos consagrar, levar a tua palavra e glorificar e bendizer o teu nome. Nós clamamos, Senhor, que hajam bênçãos, que hajam curas, que hajam libertações e que milhares de pessoas testemunhem e possam consagrar as suas vidas a ti. Amém, Jesus. Glórias Amém. E louvores a ti. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos aplaudir e cantar, louvar a Deus. Obrigado, Vanderlei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Maravilha, meu irmão, cante conosco. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. O sinal